Os assuntos Então são tá os tudo mais certo. variados, mas hoje temos essa situação política em Portugal, né? Já é um assunto que Claro. está movimentando bastante por aí, né, Rui? A gente estava, inclusive, já tínhamos pensado e programado para falar alguma coisa nas lives passadas, né? Mas acho que parece que agora o negócio está se afunilando por aí, né? Conta um Bom, pouco aí como que está a situação e daqui a pouco a gente entra naquele comentário que nós separamos aqui. Bom, é assim, como vocês sabem, não é, Portugal não é exceção, existe uma investida da extrema-direita sobre a Europa e sobre os Estados Unidos. E nos Estados Unidos está bem de ver o que é que está acontecendo por lá, né? Na Europa ainda não chegámos a esse ponto, mas o que é certo é que eles estão por aí, né? Eles ganham votos, ganham deputados, em alguns países já são governo ou fazem parte do governo. Não é que no Brasil também não tenha acontecido, não é mesmo? Mas enfim, mas aqui em Sim. Portugal ainda não são governo, felizmente, mas eles têm ganho muito protagonismo, o tal chamado Partido Chega, um partido contra a Constituição, contra os direitos, contra as minorias, contra imigrantes, contra, enfim, qualquer coisa que provoque a ira das pessoas, eles são contra. E então, o ano passado não, sim, o ano passado o governo que estava, um governo de direita, não de extrema direita, mas um governo social-democrata de direita, né? Ele caiu porque esse senhor que vocês estão vendo aí, o Montenegro, Luís Montenegro, o Luiz atual Montenegro. primeiro-ministro, ele se envolveu num escândalo de uma empresa particular dele, que prestava assessoria muito não especificada a muitas empresas, né? E então isso gerou um burburinho, gerou um pedido de esclarecimentos, e esse senhor, Luís Montenegro, covarde que é, preferiu jogar o país numas novas eleições do que ter que ir numa comissão de inquérito explicar a confusão lá da empresa que ele continua tendo e que presta serviços de auditoria a casinos, a empresas de muitos setores. Muito estranho, muito nebulosa a questão, muito nebulosa. E ele não quer ter que explicar. Então ele pediu uma moção de confiança, ou seja, ele pediu, precisa se entender como é que funciona aqui o sistema parlamentarista de Portugal, que é um semipresidencialismo, mas se existir uma moção de censura ou uma moção de confiança recusada, implica que o presidente da República tem que dissolver a Assembleia e convocar novas eleições. Pronto, foi isso que aconteceu. Eles propuseram à oposição para dizer assim: dê apoie a nossa moção de confiança. Ora, se eles são da oposição, eles vão dizer: não, a gente não vai apoiar, né? Claro. E aí todo mundo, inclusive esse partido Chega, né? Derrubou o governo e então estamos em novas eleições. Né? E antes de prosseguirem com esse vídeo, curtam e compartilhem esse corte e venham participar conosco todos os domingos às 19 horas da nossa live Conexão Progressista. Participe conosco do bate-papo ao vivo, torne-se membros e vamos levar o PND para as pessoas que querem um Brasil melhor. Bom, inicialmente se notava uma queda desse partido Chega porque muitos desses deputados eram fichas sujas, ou seja, você tinha desde violadores ou acusados de violação de menores a ladrões de malas em aeroporto. Veja bem o nível desses deputados. O cara ainda já era deputado, ele viaja muito, como é deputado, ele era das Ilhas dos Açores, né? Então o cara ia lá para o aeroporto e ficava roubando mala dos passageiros. Um deputado. E ficava na internet vendendo conteúdo das malas. Caramba, hein? Pense num deputado desse, né? Enfim, claro que foi demitido e tudo mais, pelo próprio partido, disse que não aceitava, não sei o quê, né? Mas você vê o nível de qualidade que são esses deputados da extrema-direita. É tudo fichinha suja, né? Tem até um deputado de origem brasileira no partido Chega, veja só, um cara que é original. Eu ouvi falar desse cara, hein?
que veio corrido dos Estados Unidos com um monte de acusação, foi repatriado. Foi eleito, né? E ele veio viver para aqui, para Portugal, porque aqui a gente, pelo visto, deixa entrar todo mundo, não é mesmo? E então ele veio para aqui e tal, ganhou a cidadania dele aqui em Portugal e foi colocado nas listas do Chega. E é bonito de ver. Um dia a gente devia botar aqui esse cara aí, um Esse vídeo cara aí, dele né? dizendo assim: Portugal é para os portugueses. E o cara é brasileiro. Marcos Vinícius Teixeiras Soares dos Santos se elegeu deputado pelo partido Chega nas eleições de Portugal em março de 2024. Caramba, hein? Pirado, né? Bom, enfim. Mas enfim, é tudo um bando de gente muito escrota, duvidosa, horrível, cara, horrível. É assim aquelas coisas que envergonha o meu pai. Me envergonha, sendo português, que exista um partido com gente assim tão baixa como essa. Enfim, Mas a extrema-direita ela está crescendo no mundo todo, né? Esse movimento, ora eles estão no poder, ora não. A gente achava, né, que era um movimento superado, né? Com todas as agruras que já existiram, né, ao longo da história, com o partido nazista, partido fascista, e hoje em dia a gente vê a ascensão novamente desses movimentos no mundo todo, né? Donald Trump nos Estados Unidos, mas durante Bolsonaro. muito tempo, Portugal parecia uma ilha imune a essas coisas, sendo que o primeiro deputado do Chega, ele só acontece nas eleições de 2018. Ora bem, na França, a extrema-direita já elege deputados há 20 ou 30 anos. Está entendendo? Então, meio que em Portugal existia assim um consenso, né, que isso não servia para o país, né? Mas as coisas mudam, né? E de repente Portugal se viu a braços com uma invasão de estrangeiros. E há que dizer que uma invasão muito bem-vinda, porque Portugal é um país com taxa de natalidade negativa, nós não temos mais velhos que jovens, e nós precisamos de pessoas ativas para trabalhar, né? E em boa hora nós tivemos imigração vinda de África, em especial dos países de língua oficial portuguesa, né? Em boa hora nós tivemos a imigração de brasileiros também, né? Que se integram bem aqui, razoavelmente bem. E o que aconteceu agora, no pós-pandemia, foi uma invasão súbita de várias redes de imigração ilegal vinda da Ásia, em especial da Índia, Bangladesh, Paquistão. De repente, cara, você vem agora a Lisboa e você encontra milhares de indianos circulando por aí. É incrível. Eles ocupam os lugares de Uber, de Uber, como é que se chama? Uber Eats, ou seja, iFoods, né? Chama aí. Que eles fazem entrega, né? Entrega de comida, essas coisas. Pegam comida, dirigem os carros, né, dos Ubers. Eles estão em todo tipo de emprego precário, né? Multiplicaram-se inúmeros negócios de fachada, pequenas mercearias de indianos ou de souvenirs turísticos, que são coisas que não vendem muito, que o principal negócio deles é vender a vinda para cá, a legalização, entre aspas, porque o negócio é, como Portugal faz parte do espaço Schengen, e o espaço Schengen permite a circulação por toda a Europa. Então, o negócio é, eles vêm para aqui, para Portugal, ficam aqui uns anos até adquirir a nacionalidade brasileira e depois podem ir para qualquer país da Europa onde pagam melhor, né? Tipo a França, a Alemanha, sei lá. E só que a questão é que o mercado aqui, interno, português, não está preparado para uma avalanche dessas, né? Hoje em dia, a maioria não, mas metade das escolas, as crianças são de países asiáticos. Portanto, foi um troço assim muito súbito, né? Em 4, 5 anos já se apossaram. E claro, quem é que foi cavalgar isso aí? O Chega, né? Claro. E então, um deputado em 2018, 8 deputados em 2019 e 50 deputados em 2024. 50.
Nossa. 50. Crescimento, né? Vertiginoso. Terceiro maior partido de Portugal nesse momento. Você, de um lado, tem os caras da direita, que estão no governo agora, e do outro lado você tem o Partido Socialista, que é tipo o PT daqui, né? E depois tem o Chega. E depois tem uns partidozinhos da esquerda, os resistentes lá, e tem um partido liberal aí, que, enfim, que é de direita e tal, mas tipo meio ANCAP. Mas pronto, essa é a realidade agora. E então, face a esses escândalos todos desses deputados eles estavam em queda. Estavam em queda nas pesquisas. Não que fossem desaparecer, nem nada disso, mas estavam dos 50, se falava já em perder cerca de 10, 12, o que seria já um positivo, né? Porque algumas pessoas estavam entendendo que não era solução, né? Mas e o que é que acontece? O Brasil entra em cena e salva o Chega. O tal meme da Guiana Francesa, né? Depois a reação Guiana brasileira nas redes sociais do povo falando mal do Portugal e disso, daquilo, os portugueses respondendo também, falando mal do Brasil e tal. Essa guerra de internet idiota que existe, sei lá por quê. E então, o que acontece? O Chega ganha novo ânimo, porque vejam os estrangeiros, eles querem tomar Portugal dos nós portugueses. Eles estão indo, tomando tudo, isso aqui já daqui a pouco não vai ser mais Portugal e tal. E esse discurso de novo fez com que eles ganhassem novo protagonismo, dominassem a narrativa das eleições. Então, nesse momento, em crescendo, e provavelmente vão ganhar mais deputados nas próximas eleições, que vão acontecer na próxima semana. Próximo fim de semana. Hoje já teve o voto antecipado, né? Quem quisesse votar antes não podia votar na semana que vem, pôde votar hoje. E para a semana, então, no domingo, vai ter então a eleição e nós vamos saber então quem vai governar. As pesquisas apontam para que o partido de direita que estava no governo, com esse porco sujo do Luís Montenegro, vai provavelmente ganhar, mas de novo sem maioria absoluta, e vai precisar fazer uma coligação. Agora, eles dizem a pé juntos que jamais farão coligação com o Chega, porque se eles fizessem, realmente eles tinham uma maioria, né? Mas a questão é saber se os outros caras da direita, o pequeno Partido Liberal, se vai ter deputados suficientes para fazer com que se possa ter ainda um governo de maioria absoluta de direita sem os caras da extrema-direita. A esquerda não tem chance, mesmo que eles ganhem as eleições. Os partidos de esquerda mais pequenos que podiam fazer a geringonça, né, que aconteceu há uns anos atrás, eles não são expressivos o suficiente para ter votos. A esquerda está meio que destruída por culpa própria, não é? Por o identitarismo, os argumentos woke, essas coisas todas, eles têm tirado muitos votos, né? Há muita coisa que tem caído em descrédito que a esquerda defende, em vez de ficar defendendo o que realmente importa, as reais bandeiras da esquerda, muitas vezes se tem ido por um discurso que não agrega nada. O Bloco de Esquerda, que era o principal partido da esquerda, ele corre o risco, veja bem, de extinção nesse momento. Corre o risco de não eleger ninguém. Ou de ficar reduzido a um deputado, assim. Isso é trágico, né? É trágico. Um partido que há 10 anos atrás tinha 10%. De 10 para 1. As pessoas deixaram de ser da esquerda para passar a ser extremistas de direita. É isso que está acontecendo. É triste. Bom, mas como é óbvio... Fala. É o tipo, por isso que eu digo, é um fenômeno que infelizmente tem tomado conta da realidade mundial, né? E eles crescem, como você mesmo falou aí, as propostas, sobretudo extremistas, né? Eles acabam ganhando espaço e fôlego justamente nas falhas que nós acabamos também tendo que ser obrigados a reconhecer no próprio campo da esquerda mesmo, da esquerda, da centro-esquerda, que muitas das vezes tem um belo discurso, né? Tanto é um discurso que a gente, em muita
muitas das pautas nós concordamos, né? Que buscar justiça social, igualdade, isonomia, né? Um papel do Estado como sendo um Estado que seja responsável, né, por promover o bem-estar social, ou seja, todos esses valores clássicos, né, mas que, infelizmente, uma vez que eles tomam o poder, ou assumem o poder, ou vencem as eleições, acabam falhando, né? Seja por questões relacionadas à corrupção, por questões relacionadas à incompetência administrativa mesmo, né? Colocam outros interesses à frente do que seriam os interesses coletivos, como a gente também, você comentou aí, né? Surgiram as tais pautas identitárias, sobretudo vindo lá dos Estados Unidos, da América do Norte, isso foi tomando conta também de outras realidades, né? Trazendo problemas que antes não existiam, né? Então, tudo isso vai gerando um desgaste na política, né? Uma frustração no eleitor, e eles acabam, então, sendo obrigados a escolher essas propostas, né? E incrível que, como em cada realidade, eles encontram uma forma, né, de aglutinar as pessoas, né? Como você está falando aí no caso de Portugal, ou boa parte da Europa, é esse temor do imigrante, né? Então eles colocam o imigrante como se fosse, então, uma ameaça à sociedade, né? É claro que muitas das vezes trazem dificuldades, né? Mas não é isso que vai fazer com que haja um colapso na sociedade. Agora eles usam isso, eles utilizam isso, colocam medo nas pessoas, colocam medo, insegurança, porque o populismo de direita ele trabalha muito com isso, né? Trabalha muito com explorar as emoções das pessoas. E as emoções negativas são aquelas que mais aglutinam as pessoas. Se eu falo para você, Rui, sua casa vai ser invadida, a sua segurança na sua rua, você vai perder o emprego, você vai fazer o quê? Você vai querer se proteger, claro, né? Vai querer se aproximar das pessoas que vão te dar mais segurança. E é esse o discurso que eles utilizam, e nisso tomam o poder. Não, e é mais paradoxal. A coisa é que Portugal precisa de imigrantes, não é? Mas o que aconteceu aqui nos últimos anos foi casos de polícia, são redes ilegais que se instalam e aproveitam-se das falhas da lei e tal, e bolam um sistema, né? Criam negócios fictícios e tal. É uma coisa que agora sim está sendo investigada. Ainda essa semana a polícia, né? Eu acredito que pressionada pelo atual governo, né? Que quer que esse governo, veja bem, nunca que isso tinha acontecido, mas esse governo, essa semana, emitiu ordem de expulsão a 28 mil imigrantes. Claro que estarão alguns brasileiros envolvidos, mas a esmagadora maioria não são brasileiros. São indianos, Bangladesh, Paquistão, tudo mais. Mas claro que alguns brasileiros vão também, né? Porque não trataram dos papéis, ou porque andam aí, enfim, não vão atrás. Eu já vi muitos relatos de xenofobia, de ataques e tal, mas isso acontece, né, Rui, em muitos lugares mesmo, né? Infelizmente, isso é um fenômeno também que muitas das vezes acontece justamente por haver esses discursos, né? As pessoas, muitas das vezes, elas são, infelizmente, influenciáveis, né? E acontece essas situações como essa. Não dá para generalizar, eu tenho certeza absoluta que não são todas as cidades de Portugal, todos os portugueses que vão entrar nessa onda, mas acaba acontecendo mesmo de situações parecidas. Social. Se gera um alarme social, entende? Que muitas vezes não tem nada a ver com a realidade. Por exemplo, há uns meses atrás, a Globo estava no seu noticiário dizendo que em Portugal os casos de xenofobia, ou as queixas de xenofobia tinham subido 500%. Aí eu assim, poxa vida, eu fiquei assim, poxa, que número incrível, né? Aí eu fui ver, né, qual é que era o ponto de partida e o ponto de chegada desse número, né? E então, o ponto de partida era os números de 2017, onde tinham existido 8 queixas. 8 queixas. Entretanto, a comunidade brasileira, isto era da comunidade brasileira, né? Na comunidade brasileira, os casos agora atingiam algumas centenas de queixas. Mas vejam, a comunidade brasileira aqui, nesse momento, é quase 500 mil de pessoas, ou seja, 7 ou 8 vezes mais do que era na altura
na altura de 2017, né? Então, claro que se você tem muito mais gente vivendo no local, a probabilidade de existirem as queixas, mas 500 queixas em 500 mil pessoas não é uma média tão horrível assim, né? Entenda, né? Mas se você fizer uma comparação assim, grosseira, realmente não, um número incrível de aumento de queixas, né? É como se você tiver uma queixa e passar para 2, você vai dizer que tem um aumento de 50%. Né? Isso Bom, aí. enfim, mas é assim, mas o ponto que eu queria chegar, e agora a gente mudou um pouco assim, o assunto, né, falando da comunidade brasileira, né, mas era, como você estava falando aí da questão da esquerda, e eu gostava aqui de mostrar uma coisa aqui, para vocês entenderem como o bloco de esquerda aqui em Portugal, e vocês poderão sentir-se muito identificados com esses partidos puxadinhos, né, aí no Brasil, como eles podem se autodestruir saindo do centro do que é o seu argumento, a sua ideologia. Eu vou aqui mostrar. Aí, um instante. Aqui. Enquanto você vai preparando aí, deixa eu dar mais uma vez boa noite para o pessoal que está conosco aqui já. Ó. Nós estamos várias pessoas, o César Perim, Luciano Filho, José Leniro Rodrigues, Antônio Amauri, direto lá de Brasília, né, Antônio? Seja bem-vindo aí conosco. É Brasília mesmo, né, Antônio? Acho que eu coloquei aqui. Acho que se não foi, depois tem o Denis está aí conosco, o Denis lá de Itaituba, no Pará. E a Dalceni Barbosa, seja bem-vinda também. É isso aí. Você compartilhou, né, Rui? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Aí, veja bem, isso aqui é um cartaz do Bloco de Esquerda que está super antenado com o que a gente tem que falar. E os bancos, por que não pagam, né? Por que não estão pagando os impostos que devem pagar? Né? Isso é que é o cerne da questão. Por exemplo, aí no Brasil, então, meu Deus, é mesmo o ponto, né? Por que raio esses filhos da mãe não pagam imposto? Por que raio eles ficam cobrando juros abusivos? Por que raio eles condicionam toda a vida no Brasil? E aqui em Portugal não é igual, mas também a gente pode apontar o dedo a esses caras, né? Os bancos portugueses estão tendo fruto do juro mais alto, recordes de lucros. Nunca ganharam tanto dinheiro, né? Portanto, isso aqui está certo. Agora, o que é que destrói? Né? O que é que destrói a esquerda? É isso aqui. Eu vou mostrar. Por exemplo, olha aí. Jesus também tinha 2 pais. Cara, qual é a necessidade? O que é que tem a ver com a esquerda você entrar nessa discussão, cara? Isso é complicado, né? Isso é complicado mesmo. É um tipo de provocação gratuita, né? Que não agrega nada, né? Aí a pessoa, em vez de ficar discutindo aquilo que tem que discutir, que é a distribuição de renda, a desigualdade e tal, você de repente está discutindo se uma criança pode ter 2 pais, ou enfim, o que era, né? Cara, eu não estou dizendo que a gente não pode discutir isso, mas você não vai fazer isso o seu cartaz, você não vai fazer isso o seu ponto, é o ponto mais importante, a coisa que você tem que discutir, né? Um cartaz desses, o bloco de esquerda perdeu não sei nem quantos votos. Aí é porque eles querem entrar naquela discussão sobre família, né? O que é uma família tradicional, isso e aquilo. Mas isso não precisa ir para uma eleição, né? Eu entendo assim também. Não é uma tática para ser debatida em plena eleição, em ano eleitoral, né? A não ser que você queira cair em casca de banana, porque eles vão usar isso, né? A direita, a extrema-direita, eles vão usar isso. Eles jogam isso no debate, aí você fica girando em falso nessas questões que não tem resposta. Esse que é o ponto. Não tem uma resposta. É isso ou é aquilo. Família tradicional, não é. Então, você entra numa discussão, é igual discutir aborto, é igual discutir minoridade, essas questões que não tem uma resposta 100% correta, que todos vão concordar, né? E leva isso para o debate eleitoral, gente. Sendo que tem outras questões que interessam muito mais a coletividade, né?
Então é problemático, né? É isso que é a Bom, grande então, dificuldade. a esquerda aqui está perdendo votos, e no Brasil, acredito que também seja a mesma coisa, embora, pronto, são países diferentes, realidades diferentes, mas na prática, quando você vê os caras do PSOL e os caras, sei lá, esses partidos pequenos, né, esses comunistas, né, ficando falando coisas desse tipo, né, cara, isso não agrega, isso não traz ninguém. Há pessoas que vão entender, outras que não, quer dizer, mas não é consensual, né? Você pode estar a favor das principais bandeiras da esquerda, mas por causa de uma ideologia desse tipo, você já não subscreve, você perde o foco, você desmotiva, né? Você desinveste dessa situação, né? E, portanto, por isso é que, por exemplo, na campanha de 2022, o Ciro evitava a todo custo falar desse tipo de coisa, né? E realmente não tem nada que ver. O cerne da questão, o mais importante, o que é que interessa a criança ter 2 pais se depois no final do mês não tem dinheiro para pagar a conta, a renda da casa, né? O que é que adiantou ter os 2 pais, né? Há coisas mais importantes que outras para serem debatidas, né? Bom, Agora, o engraçado é que esse identitarismo, ele também toma conta da direita, viu? Tem setores da direita que nem eles ficam batendo cabeça, por exemplo, essa questão de banheiro para transgênero. Aí eles levantam essa bandeira. O MBL agora também, o MBL está sendo muito falado, sobretudo nas redes, né? Com aquela tal de lei anti-Oruan, que é um cantorzinho aí, não sei o quê. Quer dizer, eles também ficam criando umas pautas também que até eles vão perceber em algum momento que isso também não vai levar a nada, né? Então é Mas, impressionante Jucemar, como que os dois mas lados eles trabalham isso. emplacam, Jucemar, mas eles emplacam, né, nisso aí porque eles sabem que vão ter a resposta desses caras. Se eles estivessem falando sozinhos, né, eles não fariam isso. Mas eles sabem que, ao defender um conservadorismo social, que vão ter esses progressistas sociais, né, todos indignados em alvoroço. Né? É como se você quer destruir a oposição de esquerda, basta falar sobre banheiro gay, pronto, já foi para o espaço toda a discussão sobre imposto, sobre distribuição de renda, sobre igualdade de direitos, já foi tudo para o espaço. Agora vamos falar sobre a merda do banheiro. Portanto, eles falam isso porque é uma cilada, é um engodo, né? É autenticamente um engodo. Né? Mas, enfim. Bom, e agora eu vou parar de partilhar, né? Espera aí, como é que é? Ok, para a tela. Bom, esse era o meu ponto, né, que eu gostava de dizer. Sobre a questão aqui de realmente, aquele vídeo da Guiana, ele foi uma brincadeira, né? E a maioria dos portugueses entenderam como uma brincadeira. Só que a reação que houve na internet, de lado a lado, né, aumentou a coisa para um ponto que às tantas a gente já não sabe o que é que foi que despoletou isso, né? Ou seja, quem é que foi que deu o primeiro soco, quem é que foi que começou a briga, né? Sinceramente, eu não sei da onde que surgiu esse negócio também. Eu achei uma Não bobeira foi tremenda, assim, negócio de Guiana. Que bobeira é essa, gente? Não sei Pronto, da mas onde é que assim, surgiu isso. o meu ponto é, o humor é uma coisa que é totalmente admissível, não é? Quer dizer, não é que seja um pecado, agora vamos ficar aprendendo humorista, ou ficar aprendendo alguém que fez uma graça, né? Como é óbvio. Mas a questão é como muito sensível devido estar em eleições e tem muita gente falando muita bosta aí, extremista, né? Então, cara, esse foi um péssimo momento para falar, para ver como um troço desse, tá entendendo? Foi o timing, né? O Justo timing no período de horrível, eleição. horrível. Se fosse depois da eleição, cara, já não tinha tido o alcance que teve, entende? Então as pessoas estão sensíveis, elas estão querendo decidir seu voto, né? Aí vem um grupo de brasileiros dizendo aqui, olha, Portugal agora é a Guiana brasileira, quer dizer, poxa vida, agora não, né? Deixa vir depois da eleição falar esse negócio. Claro que eu sei que é uma piada, né? Mas, enfim, é muito triste isso, né? É triste mesmo, é depois de ver as reações, né? De lado a lado, quer dizer, caramba, nós somos países irmãos, quer dizer, não tem essa. Né? É.